Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, passarinho. Oi, Felipe. Boa noite. Oi, Rita. Olá. Você está sem som, liga o som. Olá, olá, olá. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Olá, pessoal. Boa noite, pessoal que está ouvindo a gente. Vamos começar aqui o nosso bate-papo espírita, o segundo da segunda temporada. Hoje com o Felipe Carlone e a Rita Mitty. Boa noite. Boa noite. Muito Responsa, boa noite. Depois daquele com o Humberto Fabre, que foi Uau. Maravilhoso. Foi bom, né? Realmente. Vai ser bom esse também, fica tranquilo. Legal, e hoje o nosso assunto é esse, é a nova geração do espiritismo. Como é que a gente faz aí para treinar, para desenvolver a nova geração na casa espírita? Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, vamos começar. Felipe, você faz uma precezinha para a gente, por favor? Faço. Então, queridos amigos, se a gente puder nesse momento fechar os olhos, buscando a conexão, plano maior, com os nossos amigos espirituais, buscando a conexão com o semeador, a nossa casa querida, que nos acolhe, que nesse momento possamos receber as vibrações do trabalho dessa casa de amor e de luz, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos e falando em seu nome, pedindo as bênçãos e a inspiração para a noite de hoje, e que todos que estão aqui ouvindo e assistindo possam receber muita paz, muita serenidade, muita tranquilidade, para que tenhamos uma noite abençoada. Então, que iniciemos assim os trabalhos, dando graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Muito bem. Nós vamos falar de mocidade e, para isso, a gente trouxe dois jovens aqui, o Felipe e a Rita. Ai, muito obrigada. De fato, dois. Presta atenção, dois jovens. Não posso eu falar, né? Não dá para enganar. Então, são três. Não dá para enganar. Então, vamos trazer dois jovens, o Felipe e a Rita. Legal. Como é que vai ser? Honroso. Bom, o que nós vamos falar hoje aqui? Eu dou palestra em alguns centros, né? E aí em 2019, porque 2020 não conta, né? A gente não deu palestra ao vivo em 2020, março acabou. Mas em 2009 eu lembro que me chamou bastante atenção. Eu dei uma série de palestras numa região aqui em São Paulo, e um grupo de centros que estavam envelhecidos, no sentido de os dirigentes eram todos bem idosos, mas também tinha uma coisa de não ter mais gente. Então, o salão eram centros médios, né? Os salões estavam ali vazios, né? Com 10, 15 pessoas, tinha 100 cadeiras, 10, 15 pessoas assistindo. E isso aconteceu em alguns. E aí eu conversei com os dirigentes e eu verifiquei que todos tinham uma longa história, centros de 50 anos, de 60 anos, e todos com dificuldade aí de renovação nos quadros, ou seja, não conseguiram atrair gente para substituir a geração passada, né? Não conseguiram renovação. E todos estavam lamentando isso, sem saber o que aconteceu, não sei o que aconteceu, papapá, né? O que a gente pode fazer, tá. E aí, pesquisando mais, eu descobri que eles não tinham nem mocidade, né? Eles não tinham uma mocidade ativa. E aí eu fico pensando, será que foi isso? Será que foi a falta de mocidade? Foi a falta de investir em talentos jovens aí? Esse é o nosso tema de hoje, como formar uma nova geração nas casas espíritas. Esses dois jovens, além de tudo, são professores da Mocidade do Semeador. Uma coisa importante. A gente não vai falar da Mocidade do Semeador, a gente vai falar aqui de mocidade em geral, os problemas das mocidades no movimento espírita, tá? O Semeador tem juventude, tem mocidade, tem evangelização. Inscrevam seus filhos, aí tem algumas dessas atividades que estão online, presencial não está nada ainda, mas nós estamos falando aqui em geral. Nós vamos aproveitar aí o máximo possível as perguntas dos participantes, então fiquem à vontade aí para comentar, a gente já tem bastante gente aí assistindo a gente, mandando boa noite. Os fãs da Rita. Os fãs da Rita?
Ó, tem uns boa noite de Ilhabela já, hein, Felipe? Isso, Tem né? vizinho? Ainda bem. E o seu aí? Vamos focar, vamos focar. Bom, então eu começo perguntando para a Rita, qual a importância da mocidade para formar uma nova geração, novos dirigentes, enfim, para a perenidade de uma casa espírita? Começando com você, Rita, o que você acha disso? Bom, eu sou suspeitíssima para falar de mocidade, né? Porque está aí, mocidade, evangelização em geral. Eu acredito muito. Mas, assim, respondendo primeiro rasteiramente, porque nós não somos imortais, pelo menos o nosso corpo físico não, né? E a gente precisa da renovação, como você bem começou aí, essa experiência que você teve nessas casas, né? Então, assim, a gente precisa estar renovando, estar reciclando, e, assim, uma outra situação muito importante é o quanto os jovens podem contribuir para as casas espíritas, né? Porque eles estão numa situação, numa baladinha diferente da nossa, né? Eles têm muito mais acesso e facilidades com tecnologia, com pesquisa. Eles têm muito, mas muito mesmo para oferecer para a gente. A maioria dos trabalhadores das casas espíritas, que são adultos, em torno de, quando jovens, 35, 40 anos, né? Muitas vezes não tiveram tantas oportunidades assim como esse molecada tem agora. Então, eles têm muito a contribuir, muito. Eles são assim, super antenados. E outra, né, gente? Especialmente nós espíritas, nós temos consciência que isso aqui é o nosso corpinho jovem, né? No caso, nós jovens, assim, mas os espíritos milenares, com bagagem, com ferramenta, um monte de coisa para dividir. Então, a gente tem que parar de olhar para a mocidade, olhar para o jovem só como uma criança, uma folha de papel em branco, que não é isso. A gente precisa trazê-los para as casas espíritas em geral. Eles vão nos ajudar muito, muito mesmo, minha opinião. Perfeito. Quer dizer, o que você está falando é que não é só uma questão de renovação, né? É uma coisa do que eles têm a agregar, de trazer Agregar é muito. inovação, muito. não só renovação, né? Não, não. Eles têm a tecnologia nas mãos, eles têm tempo, saúde, sangue no olho, tudo que uma casa precisa, né? Então, a gente precisa investir mesmo, muito. E eles trazem, né, Rita, uma visão, assim, diferente, né, de conceitos, assim, que já vem no espírito, né? Acho que isso que você falou é muito importante. Então, assim, discussões que gerações mais velhas têm de ecologia, de diversidade, são conceitos que já muito claros para esses jovens, entendeu? Então, trazer essa geração é trazer uma renovação moral, uma renovação ética, é confiar, né, nesses espíritos. E é uma via de mão dupla, é bom para casa, né? E é bom para o jovem, porque a mocidade, ela tradicionalmente oferece espaço para trabalho, né? Dentro da casa e na caridade. Então, o jovem, nessa idade, ele sofre muita desconfiança da sociedade, na casa, no estágio, no primeiro emprego. Então, a casa espírita apoiar, confiar, dar uma função, abre portas, dá segurança, né, e desenvolve a questão moral. O trabalho da caridade que o semeador e as outras casas oferecem para um jovem é transformador, né? Então, essa via de mão dupla é importante para os dois ter esse espaço. A gente está falando jovem, mas a gente está falando de que idade, hein? Esse é o ponto. Bom, olha, manda aí. nós estamos falando de espírito, né? Como disse a Rita, a gente está falando de espírito. Então, a gente já viu tanta coisa, a gente já viu chegar menino de 13, podemos citar, não vou citar nomes aqui, porque devem ter muitos assistindo, mas meninos de 13 que entraram lá, assim, né? Totalmente já maduros e prontos. Assustado, né? Assustar, e tem a turminha de 26, de 27 que fica, que tá com a gente, que...
Então, essa juventude, eu acho que está nessa faixa aí, passarinho. Vem aí dos 13 aos 30. Tá bom. Só para a gente se localizar aqui o que a gente está falando, né? A gente está falando de uma turminha que realmente tem mais condições de colaborar. Quando é muito criança, acho que a gente é um pouco mais tutor, né? A gente tem que pegar um pouco mais na mão. A gente está falando de uma idade onde tem um pouco mais de autonomia, de vontade, de desejo, quer falar que está ruim aqui, está ruim ali, quer mudar tudo, quer dizer, a idade onde ela começa a se manifestar. Como vocês bem lembraram, eles trazem para casa toda a juventude que eles têm, né? Para o bem e para o bem, porque não tem nada de mal. Para o bem, É isso aí, boa. Bem Para o falado. bem e para o bem. Mas aí, né, tem uma coisa assim, o espiritismo saiu basicamente da mediunidade de 3 garotas, né? Quem contou isso para mim foi meu amigo Norberto Gavioli. Uma vez ele falou isso para mim, eu não tinha pensado nisso. Falando de juventude, porque o Norberto ele é um grande defensor aí da juventude também. Sim. Julie e Caroline Baudin, 15 e 18 anos. Ruth Jafé, 20 anos. Eu fico imaginando hoje, num centro espírita, alguém falar assim, tem uma menina lá de 15 anos que está recebendo Sócrates. A gente... Eu ia Já adorar. pensou? Quer dizer, vai ser expulso o cara que falou, a menina, e a gente estava falando de meninas de 15, 18 e 20 anos, né? Sim. O Júlio Sena tem um canal no YouTube que chama Coaching Espírita, também é um grande defensor. Ele é jovem, Inclusive, ele nos visitou Já já. foi. Ah, é? Sim. Ele já conversou com a galerinha. Que legal! Ao vivo? Lá na sala, é. Olha, não sabia disso não. Ainda era presencial. Que legal. Bom, ele conta lá num vídeo dele que o Leon Denis tinha 15 anos quando conheceu o Espiritismo. E com 21 anos ele encontrou Kardec e começou a trabalhar pela doutrina. Gabriel Delany, com 8 anos, já brincava de mesa girante. Com 25, ele fundou sociedades e revistas espíritas. O Flammarion, Camille Flammarion, tinha 20 anos quando conheceu o Espiritismo e a partir daí não parou mais. Também temos exemplos brasileiros aqui, né? O Divaldo, com 25 anos, fundou a Mansão do Caminho. A famosa Mansão do Caminho foi fundada pelo Divaldo com 25 anos. E o Chico, com 18 anos, já escrevia mensagens mediúnicas em alguns jornais ali. Quer dizer, hoje em dia a gente não vê tanto jovem assim, com tanta expressão, né? Tudo bem que a gente está citando aqui basilares do espiritismo, mas eram crianças, eram jovens quando eles começaram a fazer isso. O que está acontecendo? Está faltando talento ou está faltando oportunidade para os jovens? Então, é tão delicado, né? Porque, é verdade, cada casa tem suas regras, suas leis, suas ordens, mas a gente não pode esquecer que quem manda no projeto todo é JC, Jesus Cristo, né? E sim, eu acho que ainda falta muita oportunidade, porque o jovem ele precisa se sentir útil, né? Ele precisa se sentir parte integrante. Até porque ser adolescente é um desafio muito grande, porque em momentos alguns jogam na cara dele que ele é criança, em outros já fala que ele está muito grande, que ele deveria fazer tal coisa, e ele fica nesse limbo aí meio perdidão, sem saber o que fazer, né? E a casa espírita poderia ser assim, poderia e está sendo, a gente teve essa oportunidade de viver isso já, uma forma dele se encontrar, dele entender quem ele é. E assim ele conseguia encontrar o caminho, o espaço dele na sociedade, na comunidade, entre os amigos, porque ele começa a vivenciar a doutrina, né? E não só ficar ouvindo palestra chata e tudo mais. Ele começa aí nesses espaços de mocidade, onde eles vão conversar sobre os problemas do dia a dia, aonde a gente vai discutir, sempre pautados na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente jamais foge disso. Está sempre ali munido do Pentateuco, sempre grudadinho com a gente. Protegido. E conversando com eles sobre isso, eles começam a sentir necessidade de colocar isso em prática. E aí começam a fazer trabalhos até, se não na casa, fora dela. Então, eu acho que
a melhor oportunidade que uma casa podia, assim, oportunidade de crescimento de uma casa era ajudando, era dando chance do jovem participar das atividades, né? De todas, estagiar nessas atividades. E eu acho que as coisas estão mudando, acho que isso já está começando a chegar. Já. Eles têm muito a contribuir, eles precisam colocar a mão na massa. Com o jovem, o que é mais legal é que eles não são só de ficar na teoria, eles querem praticar. E praticar a caridade é o nosso lema master dentro da nossa doutrina. Então, nós estamos com Sim. tudo, tudo. Eles são o hoje, não é o futuro da casa, não. Eles são o presente da casa espírita. Nós precisamos deles para agora, para já. Olha só o que esses fizeram. Será que nós não temos alguns desses aí junto com a gente não está dando a corda suficiente para eles fazerem esses trabalhos incríveis que já foram feitos? Então, vamos começar, né, todo mundo aí abrindo suas mentes para começar a ouvir mais falar mesmo. Eu acho, nossa, concordo 100% com o que você falou, Rita, 100%. Mas, assim, há uma mudança de geração, eu acho, né, passarinho, puxando para o que você falou dos primórdios do espiritismo, né? Primeiro, assim, eu acho que a questão da mediunidade, aquela necessidade de ser trabalhada a mediunidade de efeitos físicos, a psicografia para estabelecer os primórdios da doutrina, hoje em dia você vai tendo cada vez, você vai vendo menos, né, mediunidade de efeito físico, a mediunidade agora, ela é uma mediunidade para uma transformação moral, para uma transformação do espírito. Então, eu acho, essa mudança dentro da doutrina, da necessidade do trabalho mediúnico da doutrina, e eu acho que tem uma mudança de geração, né? Um jovem de 20 anos, lá no século XIX, ele já era pai, a menina com 15, 16 anos já casava. Hoje em dia é muito diferente, né? Então, o prolongamento, eu acho que da vida adulta, as pessoas ativas até os 60, 70, 80 anos trabalhando num centro espírita, então, mudou bastante, né? Antigamente, um senhor de 50 anos, na época do Kardec, era um senhor. Então, aos 20 anos, havia realmente essa atividade, já era uma responsabilidade muito diferente. Então, muda, né? Os tempos mudam e a gente tem que respeitar isso. E tem uma coisa interessante sobre as médiuns do Kardec, que o Kardec comenta que a inexperiência delas era importante para evitar qualquer possibilidade de animismo. Então, fazia parte do método dele essa inexperiência das médiuns para não ter uma possibilidade de animismo. Então, isso é interessante também. Bom, então, nessa história. Vocês estão falando é que está faltando talento, então, porque os jovens estão mais tarde, desabrochando mais tarde, e aí, é isso que eu entendi, não? Não. Falta oportunidade. Talento eles têm de sobra. Eu acho que, na verdade, é que, infelizmente, ainda tem essas barreiras que impedem eles de terem mais acesso a isso. Eu estava assistindo eu não me lembro exatamente, uma palestra, onde eles falavam que se você quer saber exatamente o que fazer, pergunta para o jovem o que ele gostaria, sabe? Como que ele poderia contribuir. E eles são muito curiosos, sabe? Eles querem estudar, eles querem saber tudo. E eles não têm problema algum, tabu nenhum em fazer perguntas, em se aprofundar. E é isso que as casas estão precisando, independente de mediunidade, mas de mão, sabe, de mão de obra mesmo. Eles gostam muito disso. E, mediunicamente, também. Se eles tiverem acesso às informações, se eles começarem a estudar cada vez mais, sempre com supervisão. Ninguém está incentivando a molecada a fazer nada sem a supervisão da casa. Aliás, todos os estudos nos levam para isso. Não é uma coisa banal, não é para ficar, não é brincadeira. É muito sério. É um dom, uma oportunidade de ser útil na seara de Jesus. Então, a gente tem que levar muito a sério a mediunidade, mas ela não tem idade. Não precisa ter mais de 30
para poder ter mediunidade. A gente tem e pronto. O Felipe lembrou aí a história da Baudin, bem lembrado mesmo. Eu acho que, né, acho que tudo isso faz sentido mesmo, quer dizer, a gente está vivendo mais, o jovem realmente naquela época começava a trabalhar com 10 anos, né, com 12 anos, quer dizer, a infância era uma coisa... mas eu acho também que falta oportunidade, e o jovem é muito tratado como enfeite, como, né, vai lá abrir porta, vai lá arrastar cadeira, vai servir aguinha, vai não sei o quê. É tratado muito como estagiário que vai tirar xerox, né, na empresa. E existe todo um movimento mundial aí de parar de mandar estagiário tirar xerox, né? Estagiário tem que ser integrado na empresa, crescer, se desenvolver. A mesma coisa o jovem, ele tem que se integrar no centro, tem que ter oportunidade, senão ele vai ficar... É bacana arrastar cadeira, né? O Júlio fala isso, a gente gosta de arrastar cadeira, ele fala, mas a gente tem mais coisa para fazer, porque daí motiva e o jovem fica, né? Sim. Porque se ele não estiver motivado... Que esteja estagiando, até que tenha tudo completado os estudos. Vamos ver uns comentários aqui, que tem uns comentários aqui. Corações e boa noites. A Jaqueline pergunta assim, tem previsão de quando vai voltar ao normal, Jaqueline? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quando é que vai voltar ao normal? Não vejo a hora, né? Mas nunca. Até agosto, segundos, né? Até agosto o semeador não tem atividade presencial. Acho que o mundo quer saber essa resposta, né? É verdade. A Dulce falando que jovens são espíritos que agregam, contribuem, despertam para o trabalho de transformação desse nosso mundão. A Dulce também fala que é importante falar a língua deles, e Ritinha é craque nisso. Verdade, Rita? Verdade. Somos, né, minha deusa? Que privilégio quando... Odete falando, Odete Miranda, que privilégio quando um jovem tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Eduardo falando, Eduardo Richa, a mocidade é o presente da casa espírita. Odete, mais uma aqui falando, quando vejo crianças passando pela sala de passe, penso que serão os futuros trabalhadores da casa, do semeador, fica muito feliz. Olha lá, Eduardo Richa falando, o primeiro trabalho de André Luiz no nosso lar foi limpar o chão. É verdade, Eduardo, ninguém está falando, desmerecendo o trabalho, mas é que muito da mocidade é que se tivesse o trabalho de arrastar a cadeira e depois mais oportunidades, mas só fica nisso em muitas casas, né? A Valéria perguntando o que achou do filme Soul, não assisti, mas ouvi falar que é muito bom, mas também se a gente comentar... Muito bom. Uma gracinha. Mas parece que está fazendo sucesso. Muito legal. Mas vamos lá. Aí, né? Enfim, é difícil mesmo. E aí, tem uma coisa que você falou, Rita, que eu acho interessante, que é a história do não sem supervisão, né? Não pode ficar sem supervisão. Eu fiz parte de uma mocidade séculos atrás, né? Não consigo nem imaginar se foi nessa vida ainda. Mas eu fiz parte... te entendo bem. A gente dava um trabalho para aquele centro, era um centro desse tamanhinho, a gente dava um trabalho para esse centro, mas dava um trabalho, mas o nosso líder era um cara um pouquinho mais velho que a gente, porque ele ia, tá bom, eu vou falar com o presidente, e algumas coisas ele conseguia e não conseguia, então essa coisa da supervisão, eu acho que a rebeldia do jovem tem que ser rebelde, tem que dar trabalho para o centro, tem que dar dor de cabeça para a diretoria, e aí quando terminar assim, a reunião de diretoria, eu já contei isso para vocês, eu acho que a reunião de diretoria devia ser assim. Ai, meu Deus, juventude pedindo mais um negócio aqui. Olha que coisa louca que eles estão pedindo, não sei o quê. E terminar assim, Senhor Jesus, agradecemos essa mocidade doida que a gente tem, né? Porque a gente precisa ter essas provocações, né? O que vocês acham disso? Com certeza! Com certeza, gente. Eu defendo isso em gênero, número e grau. Sabe, a gente precisa disso, senão fica estagnado, não desenvolve, né? São essas cabeças mais jovens que vão trazer o novo para a gente. Tem que ter um pouquinho dessa bagunça do jovem, né? Até e a doutrina estimula isso, sair um pouquinho da caixinha, né? Trazer a arte, trazer muita música, ninguém trazer vai mudar reflexão. A doutrina. Ninguém vai mudar a doutrina, isso não tem cabimento, mas trazer um jeito diferente de contar, um jeito diferente de ver, isso é essencial, né? Exato. Claro. É difícil não é bagunça, eu acho que é alegria. A bagunça é no olho de quem está vendo. Uma vez eu estava assistindo uma palestra com um cara,
uma criança começou a fazer aquela... E todo mundo começou a ficar incomodado, né? O palestrante parou, olhou e falou assim, que delícia, né? Que delícia uma criança, como é bom ter uma criança aqui com a Vinde a gente. mim as criancinhas, né, pastor? Quer dizer, o cara, em vez de todo mundo assim, como é que faz para ela ficar quieta, ele olhou e falou, como me deixa feliz uma criança. Quer dizer, é outra visão. É. O Paulo Giraldes pede, né? O É, Paulo Giraldes, quando faz pintura mediúnica, pede para as crianças do salão se aproximarem da mesa, que ajuda o Verdade, trabalho, né? é que Os legal. verdade. jovens e crianças. Olha que legal. Fala, passarinho, desculpa. Energia boa, não, imagina, energia boa. Mas aí o jovem está na rua lá e ele tem, na rua no bom sentido, né? Ele está ali na vida e ele tem tecnologia, ele tem o papo com a turma dele, ele tem festa. Falando aqui do lado saudável, né? Tem tudo isso saudável também, não tem só Uhum, isso, coisa do faz lado ruim, parte. tem tudo isso muito saudável de festas e alegria e desafios e tecnologia, papapá. Aí ele chega no centro, encontra um ambiente bem diferente disso. Não sei se a gente também consegue oferecer tudo que ele... Mas como é que a gente faz? Que acolhimento tem que ter para esse jovem que sai desse mundo dinâmico para não sentar numa sala e assistir um PowerPoint, né? O que a gente precisa Boa, fazer? passarinho. Bem colocado. Primeiro assim, o ambiente tem que ser acolhedor, né? Ele tem que se sentir acolhido, ele tem que ser ouvido, né? Hoje esse jovem tem pouca oportunidade de ser ouvido. Ele tem que sentir que há uma flexibilidade, que não, ele já tem muito horário, ele está no cursinho, ele está na faculdade, sabe? A gente não pode tirar o estímulo, desestimulá-lo, sabe, com a história de faltas. Ele é conquistado pelo coração, pelo ambiente que ele encontra ali. Então, ele encontra uma horizontalidade, sabe, de olho no olho, de espaço para ele falar. Então, a proposta de uma mocidade não pode ser uma aula de um professor de pé. Então, lá no semeador, toda aula é uma roda, todo mundo fala, todo mundo faz prece, né? Traz a reflexão. Então, a gente traz os conceitos, mas traz a reflexão. O que ele tem a falar sobre aquilo? E a doutrina, passarinho, eu acho que ela proporciona. A doutrina é feita para o jovem, sabe? A questão da filosofia, da ciência, o próprio livro dos Espíritos ser um livro de pergunta e resposta. Pô, eu lembro quando eu vi a primeira vez que eu abri aquele livro dos Espíritos, eu falei, gente, mas tem 1.100 perguntas, eu posso escolher aqui e vai ter a resposta dos Espíritos. Sabe, é uma coisa que instiga. Então, assim, você abre as portas, você dá oportunidade e o jovem vai ser conquistado pela doutrina, porque a doutrina é instigante, né? Ela é científica, ela tem uma filosofia perfeita. Então, o jovem vai vendo a lógica e, e, e tem essa quebra da questão da religião, né? O dogma, a carga da religião, aquilo que ele vê na escola, no ensino religioso, que ele vem aprendendo, sabe? Tudo decorado, tudo no papel. Quando ele chega no Espiritismo, ele descobre que a religiosidade é outra coisa, é muito diferente, sabe? O reino de Deus dentro dele. Quando ele descobre isso, é um novo mundo, sabe? E na nossa comunidade, falando especificamente em Alphaville e região, é importante ele ouvir lá dentro alguns conceitos que quebram um pouco esse estímulo materialista que a comunidade oferece para ele, né? Então, lá dentro, a gente estimula o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, buscar, sabe, as questões, as dores e as virtudes e quebrar um pouco desse estímulo só materialista que eles recebem o tempo todo, né? Ainda mais nessa idade. Fala, Ritinha. Ai, mas que coisa mais linda, é tudo isso mesmo. Eu acho que uma coisa assim muito bacana que a gente sempre notou em todos eles é que ali a gente tinha essa roda de conversa, aonde eles podiam se abrir, aonde eles podiam se manifestar livremente, pedindo qualquer tema, e como a gente já falou anteriormente, respondíamos sim, ou pesquisávamos sim, mas sempre baseados na doutrina. Não tinha lição de moral em ninguém, né? Ninguém estava ali para julgá-los ou condená-los. A gente estava ali para falar sobre causa e efeito.
só. Então, assim, tudo pode, mas será que convém? Então, a gente simplesmente apresenta para o jovem a responsabilidade dele. Só isso. Ele não está proibido de nada. Ele não é perfeito, mas ele é perfectível. Ele pode ser útil, ele pode ser feliz, ele vai ter altos e baixos, ele vai ter dificuldades, ele vai ter muitos momentos felizes, mas ele não está sozinho. Ele pode contar com a comunidade dele, com a casa espírita, com a religião que agora ele começa a escolher. Ele tem como o Fê falou, e é maravilhoso mesmo, eles adoram a questão de, se você não está concordando, questione, não fique com a ciência. Tem uma resposta mais bacana para um jovem do que essa, gente? Do que o impor é porque sim, porque não? Né? Então, assim, a nossa doutrina ela é bárbara, o Fê falou com toda a propriedade, ela é bárbara, especialmente para o jovem, que é questionador, graças a Deus, né? Que é o nosso país, o nosso planeta precisa, de gente questionadora, né? Então, eles são, assim, maravilhosos, e o que eles precisam mesmo é de trabalho. Eles querem colocar a mão na massa, eles querem fazer tudo isso que eles escutam nas palestras ou nos nossos encontros, eles querem colocar em prática. Olha, a gente vê essa fidelização que aconteceu, a gente não está para falar do semeador, a gente já começou assim, mas não tem como, às vezes, Não tem não como, né? algumas coisas, né? E assim, eu posso falar da nossa mocidade, que já chegou a ter 30 dentro de uma sala, né? Fico até assim de boca seca, de paixão que eu sinto, aonde eles não queriam nem ir embora, porque eles queriam saber sempre mais, 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 mais. Eles são assim... E esses que ficaram são os que começaram a colocar em prática. Não só na nossa casa, mas por aí afora, fazendo trabalho de caridade, desenvolvendo projeto. Todos, né, Eu Rita? sou Todos. não é? Eu sou super Todos. coruja, então eu sou meio suspeita para falar de tudo isso, mas tem um monte de prova e quem está escutando sabe, né? Então essa galerinha não ficou só ouvindo num banquinho, eles colocaram em prática. A mocidade, os jovens espíritas, eles são o cristianismo em ação e não só teoria. E é isso que a gente está precisando. Quer dizer, você tem aquela coisa do, sei lá, acho que é o Aikido, que é assim, tem umas lutas marciais que são assim, que o cara vem com uma força, você não vai contra ele, né? Você usa a força do Kala, né? Então, se o jovem vem com muita energia, não tem que olhar para o jovem, não pode, proibido, errado. Usa essa energia, senta aqui na roda, vamos conversar, vamos ver o que tem de bom aí, o que a gente pode tirar de bom. Quer dizer, o que você está falando, quer dizer, para combater a tecnologia, a festa, o que é relacionamento, conversa, respeito e oportunidade do jovem pôr para fora a sua juventude dentro da casa espírita. E ainda tem o que eles aprendem, né? Que a gente está falando muito do que eles podem oferecer para casa, mas tem também o que a gente pode oferecer para eles. Valéria Carlone, não sei se vocês conhecem, deixou aqui Nunca vi. uma pergunta aqui bacana. Ó. Como nossa doutrina pode ajudar a suprir o vazio existencial que por vezes acomete algum dos jovens, levando grande número à depressão, infelizmente até ao suicídio? Quer dizer, como é que a nossa doutrina pode oferecer isso para suprir isso do jovem e evitar que a gente tem condições de oferecer isso numa mocidade? O objetivo da doutrina é transformar, né? É transformar pensamento, é transformar sentimento. É para isso que nós estamos nesse espiritismo bendito, né? Não é para ensinar, não é para nada além da nossa reforma íntima, né? Nada além de transformar. E o jovem segue a mesma linha. Nós somos todos espíritos, ninguém foge à regra, né? Não tem hora para fazer essa transformação. Quanto antes, mais, né, mais você evita as dores futuras, né? Os arrependimentos, todas as depressões, todas as, né? Não é isso, Rita?
Total, Quer total. dizer, tem muito que atender ainda o jovem, não é só... E aí, como jovem, assim, isso em todas as faixas etárias, a gente tem que oferecer o conteúdo espírita de um jeito que atrai as pessoas e que elas fiquem. Não é atrair do jeito marqueteiro, que é vamos dourar, vamos mentir, vamos falar diferente, que é para as pessoas ficarem. A gente tem uma verdade e ela será sempre dita. Mas existem diversas maneiras de contar essa verdade na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Exatamente. Existe um jeito de falar com um jovem, com um idoso e com a pessoa que está sofrendo, né? Você não chega com uma pessoa que está sofrendo e fala, aguente, irmão, porque vai saber o que você fez na outra vida, né? Ah, você está mancando com a perna esquerda? Vai saber o que você fez com essa perna esquerda. Sim. Então, existem diversas maneiras de a gente conversar com as pessoas e contar os conteúdos. Então, acho que a Valéria trouxe uma lembrança boa aqui, que é o que a gente pode oferecer para essa moçada. Quer dizer, vale a pena eles ficarem não só pelo que eles podem oferecer para casa, mas também pelo que eles podem oferecer por eles. E logo eles começam a trazer, né, passarinho? Eles começam a trazer gente. Traz um amigo, aquele primeiro ímpeto que a gente tem, né, de querer contar para todo mundo, de querer, eles também têm isso, eles trazem, a gente posso Exatamente. trazer Quando tal eles amigo, está gostam. passando por isso, está passando por tal problema, vai, e eles vêm, traz a irmã, traz a prima, traz um amigo da escola, é muito legal. Bom, Grupo de Estudos da Doutrina Espírita Mocidade. Tem um trabalho novo que vocês estão aí à frente dele, que começa esse ano. Agora a gente vai falar do Sim. semeador, porque é uma grande novidade que tenta aí levar, e acho que consegue, levar adiante tudo isso que vocês falaram, né? O que vocês têm a falar sobre o GEDEM enquanto eu publico aqui a divulgação? A imagem, em primeira mão, né, passarinho? Primeira mão? É lançamento? Lançamento, primeira mão. Rufem os tambores! A gente está muito feliz, assim, está faltando aqui, junto com a gente, o Dani Abrantes e o Eric, eles também estão com a gente nesse projeto, né? Mas aí, Fê, fala com toda essa paixão aí que está vivendo esse novo projeto. Então, esse novo projeto é uma iniciativa muito legal do Semeador, né, que nos buscou aí para ajustar uma lacuna que havia com esses jovens que já são, né, bem jovens, já são quase adultos, né? Então, ficava uma coisa assim, muitos deles não conseguiam se adequar aos cursos regulares, seja pelo formato do curso, ou seja principalmente pela periodicidade, né, pela necessidade da frequência. Então, muitos têm faculdade, estudam à noite. Então, a mocidade sempre foi um refúgio para esse pessoal. E muitos entraram no preparatório, entraram no básico 1, né, porque a mocidade, quem sai da mocidade pode começar já no básico, e continuam na mocidade. Então, estão no regular e estão no curso da mocidade. Mas, enfim, a casa abriu essa possibilidade de um novo formato. Então, essa nossa mocidade agora, ela oficialmente faz parte da diretoria de ensino, é um grupo de estudo. E a mocidade da evangelização infantil fica de 15 a 17 anos. Em outro dia, em outro horário, nos sábados pela manhã, a gente vai ter agora a mocidade de 15 a 17. E a partir dos 18 anos, quem faz 18 anos em 2021, então o menino que tem 17 vai fazer 18 lá em dezembro, já pode entrar, entra no GEDEM, que vai até os 29 anos. Então o GEDEM é um grupo de estudo, a gente vai seguir as mesmas diretrizes de reflexão, de horizontalidade, a gente vai se aprofundar um pouco mais nos temas, né? Então, a gente já tem os livros definidos aí dos estudos, vão ser livros muito legais, não sei se a gente já pode contar, mas a gente vai estudar a Gênese e a gente vai estudar o Boa Nova, pelo menos aí nesse primeiro semestre. Então, conversando com o pessoal do ensino, com a presidência e entre nós, a gente definiu esses livros que com certeza são, sim, especiais e eles vão gostar, curtir bastante. E, assim, é uma possibilidade da casa abrir para novos jovens, sabe? O pessoal que chega no atendimento fraterno, que está aí com seus 26, 27 anos, já não dá mais tempo de entrar no curso regular, vem no nosso grupo de estudo, vai ser acolhido, vamos conversar, entendeu? Vai se encaixar. Então, é um novo trabalho que segue
o mesmo padrão, é no mesmo dia, é na mesma hora, eles vão continuar conosco, o grupo anterior, mas abre-se um leque, né? Tanto de novos alunos, quanto o leque do estudo, da reflexão, que agora ainda mais sem pressa, né? Ainda mais sem pressão para acabar, então não tem aquela necessidade do programa, de hora para acabar. A hora para acabar tem, né? Infelizmente tem. Mas assim, precisa terminar, tal, não precisa, vamos no ritmo deles, vamos acompanhando. É o que funciona, que a gente já sabe que funciona. Né, Ritinho? É isso. E é uma transição, né? É uma transição para o curso regular. E tem outra coisa, a casa está apostando muito nesses jovens para trabalhar. Então, esse curso é para formar trabalhadores, e a gente tem algumas ideias já deles conhecerem os trabalhos da casa, deles irem se ambientando, né, aos poucos, entrando no formato do semeador, dos trabalhos. Então, é uma transição da evangelização infantil para os cursos e para os trabalhos regulares. Então, todos super bem-vindos. Então, pessoal, quem tiver filho, sobrinho, irmão nessa idade, sabe? Fala com a gente, manda o e-mail que está aí, o gdem@semeador.org.br, tem uma fichinha de inscrição. Os encontros começamos na quinta-feira que vem, vai ser o primeiro encontro, então quem começar já pega do começo. Tem bastante gente nova já inscrita, tem os antigos, mas tem novos, então ninguém vai estar... E eles são super receptivos, eles são super abertos, é uma turma muito do bem, muito legal, e estão super animados com essa nova ideia também. Muito bom. Rita, quer acrescentar alguma coisa? Não, só assim, sabe? Coisa linda. Não, galera, que divulguem mesmo, porque vale super a pena. É um negócio que a gente está preparando, assim, a casa ficou muito empolgada junto com a gente e só vai somar, vai ser muito legal. Eu estou contando segundos. Vale a pena, divulguem, chame os amigos, vamos fazer um negócio bacana, vou pôr a mão na massa. Está aqui o e-mail, gdem@semeador.org.br, 18 até 29 anos. Quem tiver interesse, se inscreva ou manda um e-mail pedindo mais informação. Então, fique à vontade. Exato. Não vai sentar e ficar assistindo o PowerPoint. Não vai. Tem uma palestrinha ou outra. Tal, e o pessoal de 15 a 17, vamos para a Mocidade do Sábado, que também é um trabalho que está se estruturando. Também é um trabalho muito importante. Continua. No sábado para outra faixa etária, bem lembrado. Também um trabalho bem estruturado, bem bacana. Super bacana. A evangelização em geral, o semeador é muito bacana. Vamos ver aqui os comentários aqui. Rudy Santos falando, reforma íntima é isso, você faz enquanto está vivendo ou não faz, né? A Rudy também falou aqui, gosto do exemplo do avião. Você entra, decola e o piloto diz, senhores passageiros, trocaremos as asas e os motores com o avião em pleno voo, mas se cairmos um pouco, não esquentem. Não sei o que eu quis dizer com isso, mas a história é boa. É isso aí. Muito bom, sensacional, a Sônia falando. Parabéns, Gedem, Marcelo, vai ser incrível, Gisele Macedo. A Gisele assistindo a gente. Gisele faz parte do projeto. Opa! É a chefe, né? Gisele falando vai ser incrível. Gisele está animadona também. Obrigada, Gi, por tudo que você está fazendo aí, muito legal. Mara Mota, belo projeto, vai ser abençoado. Marcelo dizendo muito aprendizado, obrigado. A Gisele lembrando aqui também, até 17 anos continua com a evangelização, exatamente. A Mauri participando, o semeador está super animado com esse projeto e terá todo o apoio da diretoria. Ó. Opa! Palavra do chefe. Gisele fazendo uma propaganda, que jovens venham para o GEDEM. Isso, venham. Serão todos muito bem-vindos. Olha que legal. Agora, então, para a gente começar a fechar aqui, que o tempo já está chegando ao fim. Como vocês resumiriam uma atitude necessária aí para o Centro Espírita para atrair e manter jovens, para que eles realmente se tornem aí a nova geração e para que também eles tenham essa bela oportunidade de receber a doutrina espírita desde cedo, desde a juventude?
que assim, humildemente, né, quem somos nós para dizer para algum centro o que fazer, não é esse o objetivo, né? Mas baseado na experiência de vocês, que não é pouca, com a mocidade, com jovens, o que vocês diriam assim para o movimento espírita em termos de compartilhar a experiência de vocês de casos, algumas coisas práticas, boas práticas, achei a palavra, boas práticas para a mocidade, na experiência de vocês. E aí, quer começar, Fê? Posso falar? Olha, eu acho que é um resumão de A tudo que a gente gente até falou, já né? falou, né? Falou, mas vamos fechar, vamos fazer um Vamos resumo. reforçar. Abra as portas, né? Dê a oportunidade, dê voz. Quando surgirem questões nas diretorias, nos conselhos, pensem, né? Na oportunidade de dar voz aos jovens, ver o que eles acham, como eles veem a casa. E confiem, né? É claro que todo mundo quer o melhor para todas as casas. Tá todo mundo voluntário, todo mundo dando o seu melhor, fazendo com amor. Então, ninguém está lá para... Né, é um trabalho de entrega, de amor. Então, a pessoa fica com aquela coisa, né? Precisamos cuidar, precisamos manter. Então, tomar só o cuidado, enquanto isso é devotamento e o quanto isso pode virar apego. Então, abra, né, as mentes, abram os corações, faça o que nem o semeador está fazendo, que a chance de sucesso é 100%. Rita. Eu acho tudo isso mesmo. Eu acho que tudo que a gente viveu nesses anos todos, bons, muitos anos mesmo, né? Foi esse respeito. O olhar para o jovem, olhar para o adolescente com o respeito que ele merece. Enxergá-lo como um espírito em processo, como nós. Oferecer para ele as ferramentas que a doutrina sempre nos ofereceu com tanto carinho. Olha, quando eu entrei na casa, eu me lembro que a trilha sonora que passava na minha cabeça era aquela música do Roberto, um monte de gente gravou, né? Mas que é preciso saber viver. A doutrina espírita nos ensina a viver um pouco compreendendo melhor as coisas, porque não é fácil, né? O planeta é uma escola, não é colônia de férias. Então, para esse jovem se sentir acolhido, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser ouvido. A última coisa que ele tem que se sentir é numa escola, porque ele já tem um monte de situações onde ele tem que ficar lá quieto, escutando um monte de regra, um monte de coisa. Uhum. Eu acho que o que fideliza mesmo um jovem a uma casa espírita é isso, é o respeito, é o amor, é o carinho, é essa cumplicidade que a gente cria com ele, sabe? É a gente ter paciência, humildade diante deles, porque eles vêm com desafios imensos, assim, é a melhor coisa da minha vida, que eu aprendi tanto. Porque quando a gente faz os nossos cursos regulares, às vezes a gente tem vergonha de fazer perguntas. Eu não vou perguntar aquilo, não. Não, Deus me livre, né? Não entendi, mas não vou perguntar, não. Eles perguntam sem pensar nem 2 segundos. Isso é maravilhoso. Quantas vezes a gente fica assim, então, veja bem. E aí você me dá uma semana que vem eu tô com essa resposta. Ou, juntos, a gente naquele momento já começava a minuciar ali, chegávamos no resultado. Então, eles só precisam de acolhimento e vai dar certo. Acho que é o trabalho mais gratificante de todos que eu já fiz. Acho que tem aí acolhimento, respeito, mas tem uma palavra também que é confiança, né? Confie no jovem, resume tudo. Confia no jovem, confia neles que tem coisa muito boa ali, não só no futuro, como vocês lembraram, mas também no presente. A Rudy explicou aqui sobre o avião, é a história de fazer como é que é? Vamos fazer com o avião, vamos reformar o avião com o avião em voo. Então, para a gente não parar para fazer reforma íntima. Obrigado, Rudy. Não vamos parar para pensar para fazer reforma íntima, vamos fazer a reforma íntima. Pode ser que caia um pouquinho o avião, mas vamos trocar a asa enquanto a gente está voando. Entendi, Rudy, faz sentido, sim. Uhum. É isso aí. Muito bem.
chegamos ao fim do nosso bate-papo espírita, acho que foi. É o momento do Legal, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês que estão aí assistindo, comentando. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rita. Eu agradeço a oportunidade, passarinho maravilhoso. Muito bom. Vamos fazer uma prece para fechar, Rita? Você faz para a gente? Claro, claro. Por favor. Quem se sentir à vontade, feche seus olhos, se posicione de uma maneira confortável. E assim, nós pedimos licença para encerrar esse encontro tão gostoso, tão importante, tão necessário para nós e para as casas que frequentamos, que tanto amamos, que nos acolheu com tanto carinho. Mestre Jesus, nossa Maria Santíssima, amigos do plano espiritual, mentores do nosso trabalho, da nossa casa, nós agradecemos humildemente essa oportunidade bendita de dividirmos entre amigos as nossas experiências, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas acima de tudo, essa nossa vontade de ser útil na seara do Mestre, nos melhorando a cada dia para que possamos dividir também com os nossos próximos, dando oportunidades a esses espíritos incríveis que estão chegando na Terra para essa transformação tão necessária. É muito privilégio de todos nós podermos conviver com esses avatares que já chegam com tanto conhecimento tecnológico, valores morais, conhecimentos espirituais, que transformarão com certeza o nosso futuro. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pelo nosso momento de agora, por esse projeto do Bate-Papo Espírita, que nos alegra, nos conforta e nos ensina tanto. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que tenhamos muitas oportunidades ainda. Graças a Deus. Muito bem. Obrigado, pessoal. Rude, obrigado. Obrigada, gente. Pelos seus comentários. Que bom que você está bem, Rude, que bom. Então, valeu, vamos encerrar. Obrigado, gente. Próximo Bate-Papo Espírita daqui 2 semanas. Então, quinta-feira aqui não tem, na outra temos outro. Tchau, obrigado. Beijos. Obrigada, tchau, galera. Tchau.